Sejam todos bem-vindos ao Comunhão Inspira. Hoje, tratando de um tema oportuno, né? Nós vamos falar sobre o necessário, apenas o necessário. Fugirmos um pouco daquilo que extrapola as nossas necessidades e que muitas vezes nos trazem momentos desagradáveis. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui o nosso amigo Leandro Carraro, que é trabalhador da Comunhão Espírita de Brasília, que vai tratar desse tema conosco. Leandro, seja bem-vindo ao Comunhão Inspira. Obrigado. É a primeira vez, é a sua primeira participação aqui no programa? Primeira vez. Caramba, que bom. Fico feliz com a sua presença e agradeço ter aceitado o convite para a gente bater esse papo, juntamente com os nossos amigos que nos acompanham mensalmente aqui no Comunhão Inspira. Leandro, eu quero começar te perguntando, dentro do nosso tema, como podemos distinguir aquilo que é realmente necessário na nossa vida daquilo que é apenas um desejo nosso? Como distinguir o necessário do não necessário? Muito bem. Primeiro, boa noite, família. É uma alegria estar com vocês mais uma noite, é uma alegria poder fazer parte do programa, desse momento. Essa pergunta é interessante, porque quando a gente vai tentar falar do necessário, tanta coisa pode ser necessária, né, família? Tanta coisa pode ser necessária na nossa vida. E aí, quando a gente vai pensar no que é necessário, pelo menos eu tento colocar na minha cabeça, vem uma pergunta de imediato logo depois. Necessário para quê? Tá? Necessário para quê? É necessário. Sim, para quê? O que é necessário para a sua vida? O que é necessário para a minha vida? Aí, pergunta que vem, Leandro, necessário para quê? E aí, se eu nunca me faço essa pergunta, se eu nunca trabalho com essa segunda pergunta, eu sempre vou ficar, é necessário para mim? Eu acho que é importante, eu acho que isso vale. É importante para quê? Vale para quê? Significa o quê? Eu tenho que partir para uma próxima pergunta. E aí, quando a gente vai para essa próxima pergunta, antes da gente falar do que é necessário, essa pergunta é muito importante, do para quê, eu vou adentrar no o que você quer da sua vida? O que eu quero da minha vida? Porque o necessário tem que ser necessário para atingir o que é realmente importante para mim. O que realmente importa. O que importa para você? O que realmente importa para você? Realmente, sabe? Tira o que é superficial ali, antes mesmo da gente entrar no supérfluo. O que realmente importa para a gente? O que realmente importa para você? E quando a gente começa a falar do que realmente importa, tá vendo que são várias perguntas. A gente está indo em pergunta, vai para uma próxima, daqui a pouco a gente está com a 100ª pergunta até tentar voltar lá para o necessário. O que importa para mim? E aí, a gente tem que começar a trabalhar dentro da base inicial do necessário, com o que importa para mim, é chegar na pergunta, porque eu acho que todos nós aqui, sem exceção, estamos, e eu gosto muito de sempre conversar sobre isso, sem exceção, está tentando ser feliz, não é verdade? Acho que ninguém aqui está querendo ser infeliz. Se tiver alguém, levanta a mão, porque aí vamos, depois conversamos, depois a gente tenta dar um bate-papo, porque não é possível que a gente queira infelicidade, que a gente queira se destruir. Por mais que tem momentos que a gente faça isso, tem momentos que a gente dá uma tropeçada na escolha e caia em situações bem complicadas. Todos nós, sem exceção, queremos ser felizes. Queremos encontrar essa tal felicidade, queremos ter momentos felizes. E aí o necessário tem que estar conectado com essa tua busca da felicidade. O que é necessário para você tem que estar conectado com a tua busca por ser feliz. E isso é tão verdade, isso é tão conectado. E quando a gente vai procurar na doutrina espírita a definição de felicidade, a necessidade, o necessário, é o primeiro pilar da resposta.
O necessário é tão importante, é tão sério conversar sobre ele e entender o que é necessário para a gente, que é o primeiro pilar para eu construir a verdadeira felicidade em mim. Pelo menos a felicidade que a terra é capaz de entregar. E já que você falou aí do espiritismo, Leandro, como que os ensinamentos espíritas podem nos ajudar a identificar isso? Como os ensinamentos espíritas podem nos levar a saber o que é necessário e o objetivo, e para quê? Tudo bem. Lembrando, família, que o espiritismo ele é muito mais do que uma religião, o objetivo somente de nos ligar a Deus. Ele é uma filosofia, ele tenta abrir nossa mente e nos colocar a raciocinar. Então, o que a gente está fazendo aqui junto é pensando. Nós estamos pensando juntos, sobre todos nós, esse é o objetivo. E aí, o Espiritismo, quando ele vai colocar para a gente que a gente precisa pensar, racionalizar, que a nossa fé é raciocinada, lá na parte 3 do Livro dos Espíritos tem as leis morais. Inclusive, quando a gente vai estudar na comunhão espírita sobre as leis morais, tem dentro dela uma aula que é necessária e supérflua, que é aprender e entender o que realmente é necessário, pelo menos conversar rapidamente sobre isso. E aí nas leis morais, as leis divinas, as leis morais, leis de Deus, nada mais é que o caminho para ser feliz. A lei que Deus quer com a gente é somente uma coisa. O que Deus quer com você? Somente uma coisa. Que você seja feliz. Ele não quer nada mais. Porque ele sabe, quando você atingir essa felicidade verdadeira, aquele que é feliz consegue fazer os outros também encontrar sua felicidade. Não é fazer os outros serem felizes, não. Porque só você pode construir a sua felicidade. Só o outro pode construir a dele. Você pode ajudar o outro a encontrar essa felicidade. Mas como é que você ajuda alguém a encontrar alguma coisa se você também não encontrou? Como é que eu ensino alguém a chegar numa cidade se eu nunca fui até ela? Tem como? Complicado. Hoje a gente pode falar pelo Google, né? Não, eu mando o Google vai lá, eu dou um clique, eu faço uma pesquisa na internet. Mas ele sabe o caminho, está lá desenhado, alguém colocou o desenho do caminho, mapeou e entregou lá. Então tem alguém que fez o caminho e está falando como faz. Portanto, se você quer ajudar alguém a ser feliz, primeiro você tem que desenvolver a felicidade em quem? Em você. Isso eu estou falando só de um tema tão leve, tão tranquilo que é felicidade, né? Que a gente consegue falar fácil. Porque se a gente for perguntar, se a gente sentar numa mesa com amigos, com a nossa família, ou se a gente sentar com a gente mesmo e começar a filosofar, mas Leandro, o que é felicidade para você? A gente vai ter dificuldade um pouco de responder. Eu sei porque eu ainda tenho. Por mais que eu tenha o conceito que a doutrina espírita traga, essa felicidade que ela coloca, essa felicidade de entendimento, para eu praticar na minha vida, ainda está um caminho distante do que o conceito que a doutrina traz para mim, o conceito que os espíritos trouxeram, que Kardec conversou, e que para mim faz muito sentido. Está lá o conceito, a teoria. Para eu praticar ela na minha vida, existe uma distância muito grande. E essa é a construção que eu preciso fazer todo dia. Por isso que quando ele vai definir felicidade, ele coloca como um dos pilares o necessário. Porque eu preciso aprender a viver com o necessário. Não só material, mas também emocional. Porque quando a gente pensa em necessário, a nossa mente rapidamente nos joga ao detalhe material, ao viver com o necessário da matéria. Mas eu vivo ainda com muito lixo e com muito além do que eu preciso emocionalmente e mentalmente. Quantas coisas eu carrego dia a dia na minha mente que eu não preciso carregar. Quantas coisas eu estou levando aqui dentro na mente, o tempo todo fica lá, no meu consciente e no meu subconsciente, bipando, vindo, toda hora. Será que eu preciso carregar isso? Será que precisa estar comigo? É necessário continuar desse jeito na minha vida? São coisas que eu preciso me perguntar. Só que às vezes eu nem ligo, porque eu ainda estou tentando entender o que é necessário material. É necessário ou não ter
aquilo, não ter, até onde isso é importante ou não é. E a gente vai voltar para a primeira pergunta: importante para quê? Aí a resposta rápida é para que eu seja feliz. Isso é importante para que eu seja feliz? Isso é necessário para a minha felicidade? Aí a resposta que você tem que conseguir construir para responder, vai depender do que é felicidade para você, do que é felicidade para mim. Vai depender muito do que é o Leandro feliz. Já tentou imaginar como é você feliz? Tentou fazer um quadro assim? Tenta imaginar você feliz. Às vezes eu fico tentando me imaginar feliz. E aí eu começo a parar em vários paradigmas, em várias ideias, porque a minha felicidade, quando eu vou tentar trabalhar com o conceito dela, se eu for desenhar um quadro, não pode ter ninguém triste, né? Como é que eu posso estar feliz com alguém triste do meu lado? Tem como? Já entendi que não dá. Eu posso ter um contentamento, mas alegria e felicidade mesmo? Difícil. E aí, antes mesmo da gente tentar desenhar esse quadro para nós, a gente tem que, e eu acho importante trazer aqui, então, já que a gente está falando do estudo da doutrina, o conceito de felicidade do Espiritismo. Quando a gente vai falar sobre o conceito de felicidade, ele tem vários momentos que citam ali, mas eu gosto de 2 pontos. A parte principal está no Livro dos Espíritos, com Kardec, mas tem uma outra parte que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e está no capítulo muito interessante que é Bem-aventurados os aflitos. E aí tem lá, em uma conversa, em um momento específico, eu não lembro o local, mas depois eu posso pegar e passar, que ele está dialogando sobre felicidade, sobre infelicidade, e ele vai falar sobre felicidade e fala assim, ó, paz no coração, a única felicidade real que o homem pode ter na Terra. Paz no coração. Ele coloca uma palavra, uma frasezinha dentro de um parêntese, para dizer que paz no coração é a felicidade real que nós podemos alcançar na Terra. Não é felicidade absoluta, não. Mas é a felicidade que a gente consegue desenvolver na Terra e que a gente está aqui para desenvolver. Se chama paz no coração. Só que quando você vai pensar nessa palavra paz no coração, ela pode ainda ser muito ampla. E aí lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec está conversando sobre felicidade, quando ele faz a pergunta para os espíritos, tem como o homem ser completamente feliz na Terra? Os espíritos falam, não, completamente feliz não. Aí nessa hora Kardec deve ter até murchado, né? Porque nessa hora eu dava uma murchadinha. Não sei nem o que eu vou perguntar agora. Agora o que eu pergunto? E aí ele foi e perguntou, então, mas será que não tem alguma coisa, alguma felicidadezinha que a gente pode ter, né? Será que não tem alguma felicidade que é capaz da gente conseguir na Terra? Os espíritos têm. Tem uma felicidade que vocês estão aí para desenvolver. E aí eles definem essa felicidade. Definem ela em 3 pilares. Eles vão falar sobre felicidade. Com Kardec, eles colocam a felicidade dentro de 3 pilares. Quais são? Aprender a viver com o necessário, ter consciência tranquila e fé no futuro. Quando conseguimos atingir essas 3 etapas, esses 3 pilares na nossa vida e atingir verdadeiramente como uma capacidade do meu espírito em fazer isso, eu tenho capacidade de viver com o necessário. Eu tenho capacidade de ter consciência tranquila e eu tenho capacidade de desenvolver e praticar fé no futuro. Quando isso for do meu espírito, eu atingir o nível de felicidade que a Terra está tentando me desenvolver. Com isso, eu consegui atingir aquela palavra, paz no coração. E aí, quando a gente pega essa definição de felicidade, a gente vê que no primeiro pilar dela se fala aprender a viver com o necessário. Nisso que você nos traz, Leandro, o primeiro passo parece, então, identificar o que é, né? Porque você fez uma metáfora interessante, não adianta eu querer ensinar um caminho para alguém se eu não conheço aquele caminho. Exato. E esse alguém pode ser, inclusive, nós mesmos, né? Como eu quero dizer para mim qual é o melhor para mim se eu não identificar sequer o que é que eu preciso, né? Então, interessante essa tua escolha, dessa tua reflexão,
Porque muitas vezes a gente luta, a gente se dedica à busca de algo, e como você falou, se a gente parar para pensar, vem cá, eu estou buscando algo, mas o que é que eu estou buscando mesmo? É isso aí. Né? Isso Aí, mesmo. nesse sentido, Leandro, eu gostaria de te ouvir agora falar sobre. Porque tudo isso, você está citando a felicidade como objetivo, mas tem um objetivo ainda que faz parte desse processo, que é a evolução do espírito, né? Porque buscar a felicidade é uma busca do espírito, não é uma busca do ser humano encarnado, é uma busca Sim, do do espírito. Espírito. Lembrando de Jesus, quando ele disse que a felicidade não é deste mundo, não é desse mundo material. A felicidade está numa outra categoria de Sim, existência, exato. né? Queria te ouvir agora, você falar sobre esse processo, essa busca, o desapego do supérfluo, de a gente buscar identificar o que não é importante, nos desapegar disso, para que a gente atinja não só a felicidade possível aqui, mas buscar um pouco mais. Se a gente conseguir pensar um pouco mais na frente, né? A Sim, felicidade plena, sim. por favor. Então, quando a gente está tentando descobrir o que é o necessário nesse caminho da vida, é lógico que a gente não vai conseguir pegar de primeiro ponto, porque esse entendimento de felicidade para nós ainda está muito conturbado. Eu falo isso por mim, família. Por exemplo, quando a gente vai tentar, e é aquela metáfora que eu estava fazendo antes, imaginar um quadro de felicidade, o que vem na cabeça de vocês? Por exemplo, na minha cabeça, muitas vezes, felicidade veio no quadro de uma praia tranquila, eu bebendo uma água de coco, sem incomodação, sem punhação, sem ninguém. Ou num momento tranquilo, junto com a família, em um momento contente, ou fazendo uma atividade que eu gosto muito. Então, são quadros simples que a gente pode tentar traçar, ou fazendo uma viagem maravilhosa, ou comendo num restaurante que você gosta. Tá vendo que são momentos, são pinturas que você vai colocando? Bum, 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 bum. E aí, a gente tem essas pinturas, a gente tem esses quadros. E muitos desses quadros, às vezes, a gente não conseguiu nem realizar eles. Tem quadros de felicidade que está na nossa mente, tem objetivos que a gente tem traçado na vida, que a gente nunca conseguiu chegar perto deles ainda, a gente está almejando atingir, alcançar. A gente pode citar N exemplos, vamos dar um exemplo. Às vezes é muito importante para nós, na nossa vida, conseguir um determinado marca de carro, ou um determinado tipo de casa, ou uma determinada viagem. E aí, por que é importante conseguir isso para a gente? Por que é importante para você isso aí? Por que é tão necessário? Porque concorda que se for importante significa que tem valor para a sua felicidade. Tem valor para completar o seu ser. É importante para o seu interior aquilo. É importante para você. Acho, e tá tudo bem. A grande pergunta que fica é: por que é importante? Porque muitas dessas situações a gente nunca vivenciou. E às vezes é importante porque eu vi alguém num local desse e ela parecia estar muito feliz. Porque eu observei pessoas tendo essas coisas e elas pareciam ter muito mais conforto ou alegria do que eu estou tendo. Mas será que a alegria e a felicidade está em ter ou em ser? Será que a alegria e a felicidade eu só vou conquistar tendo coisas, estando em algumas coisas? Ou é importante a alegria e a felicidade eu ter ela de dentro para fora? E aí, como é que eu vou identificar o que é necessário para mim se eu não identifiquei ainda o que realmente me encaminha para me sentir bem e o que não me encaminha? E o identificar a família não é identificar de só sentir, é perceber e conversar com você. Nós precisamos aprender a conversar com a gente. A gente não conversa com a gente simplesmente vai vivendo a vida. E aí, se a gente não tem um companheiro para conversar e compartilhar e escutar alguma coisa, eu acho que eu não tenho ninguém para conversar. Eu tenho que aprender a conversar comigo. Eu tenho que começar a escutar o meu coração, ver quando dói, por que está doendo e entender o que aconteceu para doer, para que eu possa, num próximo momento, tentar fazer diferente. Porque senão eu vou ficar escolhendo a mesma coisa um tempão na minha vida. E às vezes são coisas que não têm nada a ver com o que realmente preciso. Tá? E isso é tão verdade na nossa vida, que às vezes a gente está caminhando na estrada da vida carregando coisas que não precisam estar com a gente. Não precisam. Mas a gente chama de importante. Está lá.
tá? E eu gosto sempre de lembrar, já que a gente está falando de viagem aqui, citando alguns momentos, daquele caminho de Compostela que muita gente já fez e muita gente gosta de fazer, que é um símbolo muito interessante disso. Porque você vai para a viagem e você leva tudo que você acha que é importante levar na viagem. Aí você chega com uma mochila gigantesca nessa viagem. Isso é relato de todo mundo que foi. Eu nunca fiz ainda, um dia, quem sabe, eu faço. Mas todo mundo que foi tem um relato muito parecido quando eu converso com as pessoas. Você leva uma mochila cheia de coisa que você acha que é importante. Quando você começa a caminhar, você vai vendo que a mochila está pesada, está te incomodando. E tem muito mais coisa do que é necessário. Porque você está fazendo o caminho e você começa a ver que aquilo você não precisa. Você não vai precisar de tudo aquilo. Você não vai precisar de tanta roupa. Você não vai precisar de tanto acessório. E aí, conforme vai caminhando a viagem, as pessoas vão deixando, abandonando as coisas no meio do caminho, nas hospedagens, nos locais. Tem lá as coisas abandonadas. Vão deixando, vão abrindo mão. E aí a pessoa vai entendendo o que realmente importa para ela atingir aquele objetivo. Porque o objetivo dela é fazer o caminho, é chegar do outro lado. Só que ela vai vendo que ao caminhar nesse caminho, tem muita coisa que ela está carregando que está incomodando ela, está atrapalhando ela de atingir o objetivo. E ela vai abrindo mão das coisas e aprendendo o que realmente importa. Só que dentro dessa estrada, acho que o maior ganho que as pessoas têm não era em alcançar e falar, cheguei, terminei. É em vivenciando cada momento da estrada, cada dia, o que acontece, as paisagens, como ela está sentindo. E nesse caminho é um caminho solitário. As pessoas tentam fazer em equipe, em grupos, mas começa a perceber que mesmo em grupo é você com você mesmo, vencendo a si mesmo, enfrentando a si mesmo, se desafiando, tentando vencer, às vezes, uma dor, algo que incomoda, a fome, às vezes um medo, às vezes a frio, às vezes uma aflição. Então, no final das contas, essa estrada, esse simples momento que as pessoas passam, é um grande símbolo da vida de cada um de nós. Porque quando nós estamos com medo, quem é que está com medo? Sou eu ou os outros? Sou eu. Quem é que tem que conversar com esse medo, enfrentar esse medo? Sou eu. E o que é necessário para mim para enfrentar esse medo? Porque o necessário tem que ser necessário para você enfrentar uma situação e sair dela vitoriosa. Esse é o grande segredo de descobrir o necessário. Porque quando eu começo a carregar coisas por carregar, tanto material quanto emocional, elas não estão me servindo para nada. Porque eu estou carregando por carregar. E a vida não é assim. Jesus falava como? A cada dia basta o seu mal. Aprenda a viver um dia após o outro. A carregar mentalmente o que você precisa carregar para aquele dia. Não para o que vai acontecer daqui 2 meses. Acalma o seu coração. Não conturbe ele. Não carregue um fardo maior que você possa carregar. Tanto é verdade que Jesus falava, aprenda de mim que sou humilde e brando de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque eu não carrego o que não precisa ser carregado. Aprendo a viver com o que eu preciso viver naquele momento. Quantas vezes, família, a gente está perto de pessoas que a gente ama, de pessoas que são importantes para a gente, ou de momentos que a gente gostaria de vivenciar, de momentos que a gente gostaria de ter, mas por uma incomodação ou por algum problema que a gente está carregando na mente, a gente não consegue viver o agora. O meu corpo está lá, mas a minha mente não está presente. Ela está vivendo ou sofrendo por algo que não está acontecendo aqui, por algo que aconteceu ou por algo que pode acontecer. Quando eu faço assim, quem é que está perdendo agora? Eu. Eu estou perdendo um momento com um filho meu. Eu estou perdendo um momento com uma filha minha. Eu estou perdendo um momento com um companheiro ou uma companheira de vida. Eu estou perdendo um momento com meu pai ou com a minha mãe. Eu estou perdendo um momento com um amigo ou com um colega que eu gosto muito. Ou eu estou perdendo um momento comigo, numa situação que eu me esforcei para chegar, mas quando eu cheguei lá, tinha alguma coisa que me incomodou que eu não estou conseguindo viver o momento. Quem é que está perdendo? Eu. E aí, a minha mente, e aí o meu costume ainda interior de falar,
Eu estou perdendo o momento não porque eu estou permitindo que isso aconteça comigo, mas por causa de fulano, por causa de ciclano, por causa da situação, por causa daquilo que vai acontecer. Então eu terceirizo a responsabilidade e quando eu faço isso, eu tiro o poder da minha pessoa de tomar o controle, de falar, não, sou eu que estou permitindo isso estar na minha mente. Sou eu que estou deixando isso me contaminar e está atrapalhando o meu momento. Então eu vou agora retirar isso e trazer a minha mente para o que importa, para o que é necessário. Você trouxe para a nossa conversa um exemplo extremamente oportuno, que é o caminho de Compostela, né? E enquanto você falava, eu estava pensando aqui, por que que as pessoas que começam o caminho com uma mochila grande e terminam normalmente com a metade menos dela? Porque vão percebendo ao longo do caminho que está carregando um peso desnecessário. Então, é importante, né, Leandro, a gente pensar, vem cá, por que que a gente começou a caminhada com um peso desnecessário? Será que foi uma ansiedade, com medo de faltar alguma coisa? Para não faltar, eu me sobrecarrego, carregando uma coisa que eu nem sei se vou precisar. Eu estou levando porque, se precisar, eu já tenho. Mas, enquanto isso, eu vou carregando aquele peso. No exemplo de Compostela, o que faz a gente ir se desnudando da mochila é o cansaço físico, é o peso, etc, etc. E na vida? Se a gente pegar a vida sendo o nosso caminho de Compostela, será que os sofrimentos é que vão fazer o mesmo efeito do peso da mochila, né, Leandro? É isso também. No caminho de Compostela é o peso da mochila, no caminho da vida é o peso dos desencontros, é o peso dos sofrimentos, é o distanciamento daquela felicidade, é não perceber que a gente está vivendo um momento maravilhoso, como você falou, com o filho, com a família, etc., mas está tão preocupado com o peso da mochila que não consegue viver aquele momento. Muito interessante essa reflexão que você trouxe, porque não basta, né, Leandro, a gente ficar aqui falando de conceitos de felicidade, falando de conceitos de necessário, se a gente não conseguir colocar isso na nossa realidade individual, né? Então, eu imagino que, nesse momento, cada um de nós aqui está fazendo mentalmente o seu caminho de Compostela. Cada um, nesse momento, pode estar percebendo assim, puxa vida, é mesmo. Eu estou carregando aqui uma preocupação, eu estou carregando uma apreensão, uma dúvida, um medo de algo que nunca aconteceu e que talvez nunca aconteça, mas eu vivo aquele medo, aquela apreensão diuturnamente. Isso nos encaminha, de certa forma, para um outro conceito, que eu estou pensando nele agora em função da tua fala, ou seja, a culpa é sua, que é o conceito de fé, que a gente poderia trazer para essa nossa conversa, né, Leandro? Sim, sim. Se a gente pudesse ter aquele grão de mostarda de fé que Jesus falou para a gente, talvez esse grão de mostarda de fé fosse o suficiente para nos ajudar a nos desvencilharmos um pouco de muitos pesos que a gente carrega desnecessariamente. Sim. Tanto que você está falando do fé, a última parte de felicidade do conceito é fé no futuro. É o terceiro pilar. Então, fé é uma base necessária para poder resolver problemas como esse. Porque no final das contas, família, se eu fico muito preocupado com o que vai acontecer lá na frente, significa que eu não tenho fé. E às vezes a gente vai falar que não tem fé em Deus, mas na verdade, talvez eu estou sem fé em quem? Em mim mesmo. Eu sou tão sem fé em mim que eu preciso de milhares de coisas para assegurar que vai resolver, porque eu não me acho capaz de resolver. Eu acho que eu vou sucumbir quando chegar aquele momento. E para não sucumbir, eu sobrecarrego a minha mochila. Sobrecarrego a minha mochila, sobrecarrego a minha vida, coloco milhares de coisas que não são necessárias. É exatamente isso. Wagner, desculpa, Leandro, conclua o raciocínio. E é interessante, família, quando a gente vai falar sobre isso, sobre a gente não acreditar na gente mesmo, é que Deus acredita em você. Porque não tem nenhum momento na tua vida, nenhum,
A gente pode pensar no momento mais difícil que a gente passou, gente. E a gente já passou um momento difícil na vida, porque todo mundo está se construindo e a vida não é fácil. É complicada, é delicada, a gente passa por coisas muito complicadas. Aquele momento mais difícil que você passou, que você pode estar passando agora, Deus não te colocou nele para você sofrer. Às vezes a gente acredita nisso. Não, Deus está me punindo. Eu estou aqui por punição, eu estou aqui, não é possível. Isso é karma. Às vezes, quando a gente não acha nada, a gente bota a culpa no karma. Isso é karma, é outra vida. Eu devo ter batido em 100 pessoas, eu devo ter matado uns 50, eu devo ter traído uns 200. Não é possível que eu estou aqui passando isso com essa pessoa, que eu tenho fulano de tal na minha vida e não sei. Deus não colocou a dor ou o problema na tua vida para você sofrer. Ele colocou porque ele acredita que você é capaz de se transformar com ele e resolver o problema. Porque o problema não está na pessoa. O problema não está no que está acontecendo. O problema está onde? Dentro de mim. Eu sempre gosto de refletir sobre isso. Isso é tão verdade que eu não posso falar essa frase. Ó, todo mundo que está passando pela dor que eu estou passando está sofrendo. Isso é verdade? Não. Porque tem gente que está passando por dor maior que a minha e está o quê? Tranquilo. Tem gente que está passando por uma dor muito pior, por um problema muito pior, e está passando por ele sereno, sem reclamação, com paz, até com um sorriso e até com carinho com os outros. A gente não pode dizer que está passando com felicidade, mas está passando com harmonia, com tranquilidade, com É serenidade, isso, é paz no coração, lembra? que é a paz do É coração. paz no coração. Então, não é o problema que é a questão da minha vida. Não é o acontecimento, não é a pessoa. É como eu estou me sentindo perante aquilo. É como está percebendo o meu coração, é como a minha mente conecta as coisas. Então, onde é que eu tenho que resolver o problema? Não é mudando o outro. Não é fugindo da situação e acabando, destruindo ela. Não. É modificando o quê? Eu por dentro. Aquela situação, aquele problema, aquele acontecimento está surgindo para você, para mexer com você por dentro, para que você preste atenção dentro e mude o que precisa mudar. Porque o feliz não é o que tem tudo na vida. O verdadeiro feliz é aquele que consegue passar pelos problemas e ser sereno. Por isso que o maior feliz que teve na terra é quem? Jesus, que mesmo carregando a cruz e sendo condenado, foi sereno e não culpou ninguém. Alguém já disse que felicidade não é ter mais, é precisar do menos, né? É isso, se libertar. Se libertar. É. Wagner, temos alguma pergunta do público? Tem duas perguntas aqui que eu vou transformar em uma. Tá bom. A primeira é como adquirir na caminhada a fé para o futuro. E a segunda é mais ou menos assim, mas dizendo onde é o ponto e buscar a vida digna e seguro sem o excessivo. Estou falando da vida futura e sem... E o ponto para buscar o equilíbrio, né? A vida é sem excesso. Não existe nada absoluto, família. Então não existe uma fórmula mágica que vai se dar e vai falar, ó, essa existe, que é o que falam, siga Jesus, né? Siga Jesus. Mas aí é seguir Jesus aonde na minha vida? Aonde mais dói. É onde mais dói para cada um. Porque onde mais dói para mim, pode não ser onde mais dói para você, não é verdade? E onde mais dói para você, pode não doer em mim. Então, aonde eu tenho que seguir o exemplo de amor e carinho, de tranquilidade? É onde mais dói. É onde eu mais sinto. Então é ali que eu tenho que focar, onde eu tenho que aprender a mais viver com o necessário. Porque falar para você o que é necessário material na sua vida é até uma loucura. Por quê? O necessário material, então eu tenho que abandonar o material, né? Então eu tenho que abrir mão das coisas materiais, viver sem nada. Não é isso que está dizendo aqui. Porque pode ser que uma das metas da tua vida é ajudar e influenciar pessoas, é cuidar de uma grande empresa, é gerar muito emprego. E se você abrir mão toda a parte material, como é que você vai gerar emprego? Não vai gerar, porque você precisa, nós vivemos num mundo que está rodando ali dentro, o dinheiro e tudo mais. E você precisa fazer parte dessa roda para poder gerar os empregos. Então o problema não é esse. O problema é por qual motivo você está pegando e gerenciando esse capital. O motivo é só o egoísmo e o orgulho?
seja só satisfazer o seu prazer, as suas necessidades e o que você acha que é necessário para você, talvez isso possa corromper o seu coração. Talvez isso possa te corromper. Talvez isso possa levar você a fazer escolhas equivocadas. E ao invés de, no motivo que você começou no início da vida, estar ajudando pessoas, você começou a escolher somente ajudar a si mesmo. E com o que sobra, ajudar os outros. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí vem aquele exemplo do óbolo da viúva, né? Tá todo mundo doando muito, doando dinheiro, baús de dinheiro, baús de joias. E os discípulos vendo com Jesus o pessoal fazendo a doação. Chega uma viúva e coloca um saquinho de moeda. Jesus para os discípulos. Vocês viram o que aconteceu? Os discípulos, o que aconteceu, mestre? Estão doando. Uma pessoa acabou de doar mais do que todo mundo. Eles olharam, deve ter sido aquele que doou o baú maior ali, né? Ele está falando daquele ricaço ali. Ele falou, não. Falo para vocês em verdade que aquela viúva doou mais que todo mundo. Porque doou, porque deu até do que não tinha, deu do que faltava. Todo mundo deu do que sobrava. Ela deu do que nem tinha. Pouquinho que ela tinha, ela entregou. Com carinho, com amor, com fé. Porque o objetivo de você dar não é dar para aparecer, não é dar porque sobra. O objetivo de você dar é dar com verdadeiro intuito de ajudar. E o que é que tem mais valor na vida? É o tempo ou o dinheiro? Pare e pense. Dinheiro você pega de volta, não pega? Tem como voltar o tempo? E ter o tempo de novo? Tem como passar aquele final de semana de novo com seu filho, ou com seu amado, ou com a sua família? Tem como? Família, eu lembro desse pensamento quando eu era pequeno. Pequeno assim, não pequeno, mas adolescente. Eu estava numa festa de Natal, eu lembro até hoje dessa ideia que um dia veio na minha mente. Estava numa festa de Natal em família e estava toda a minha família reunida. Eu lembro de ver isso me deu um êxtase tão bacana, sabe? E era família até distante, porque a gente tinha gente da família que morava fora. E nesse Natal estava todo mundo junto. E eu era pequeno, acho que eu devia ter 14 anos, 15 anos. E eu lembro até hoje eu lembro disso. Do que passou na minha mente, da emoção que eu tive, do sentimento que também veio depois da emoção. Eu me senti tão feliz naquele momento com todo mundo que estava ali, todo mundo que eu gostava, minha família querida, que eu amava. Mas logo depois que eu tive essa sensação, me veio um segundo sentimento de nostalgia, como guarda no seu coração, porque talvez esse seja o único momento que você vai ter com todo mundo junto assim. E foi. E foi. Nunca mais eu tive todas aquelas pessoas reunidas de novo em um momento só. Nunca mais. Então eu lembro até hoje desse sentimento. Tem como voltar? Nem todo o dinheiro do mundo faz eu voltar. Faz? Aquele momento era único. Todo momento que você tem na vida é único. Ele é sem valor, não tem troca. Mas às vezes a gente troca por tanta coisa besta. Às vezes a gente faz a escolha tão equivocada na vida. E essa escolha é nossa. Então eu que tenho que primar a minha mente para aprender a viver o que é necessário. E eu que tenho que dizer para mim o que importa para mim naquele momento. Então se eu fosse responder a primeira pergunta sobre como aprender a guiar a vida para o que é necessário, tenta trazer a sua mente para o agora. Se esforça para viver o agora. Eu sei que é difícil. Eu sei que é complicado. Porque direto a gente está pensando no que vai acontecer amanhã ou chateado com o que aconteceu há pouquinho tempo atrás. Ou preocupado com um boleto, ou preocupado com algum problema de saúde. Eu posso ter um problema de saúde, mas eu estou vivendo agora e ele não está me incomodando. Eu vou tomar as medidas que eu posso tomar para eu viver um momento melhor agora. E se eu estou preocupado com alguma coisa da minha saúde, com certeza eu posso ter algumas prevenções que eu posso fazer agora. Como tomar o meu remédio, como me alimentar melhor. E ok. O que vai acontecer no futuro a Deus pertence, que eu vivo agora. Porque tem como eu saber quanto tempo eu tenho? Tem como? Não. Está lá a história do jovem rico com Jesus, né? Que a gente sabe a história do jovem rico ali
naquele momento com Jesus, que o jovem rico pergunta para Jesus, faz questionamentos para Jesus sobre a vida eterna, sobre felicidade e tudo mais. E Jesus fala: olha, se você quer ter a vida feliz e tudo mais, me siga. Na verdade, a primeira vez ele responde: siga os mandamentos, né? Você quer ser uma pessoa, um homem de bom, um homem do bem? Siga os mandamentos. Ele responde: mas mestre, Jesus, eu já sigo. Eu já faço. Todos os mandamentos que estão lá, eu sigo. Jesus: então se você quer ser perfeito, o que é perfeição? Ser feliz de verdade. Porque lembra, os espíritos perfeitos, espíritos puros, moram aonde? Nos mundos felizes. Então são os espíritos felizes de verdade. Então se você quer ser feliz, perfeito, larga tudo que você tem e me segue. Abdica das escolhas que você tem feito e me segue. E aí a continuação é: como ele tinha muitos bens, muita coisa, ele se entristece e vai embora. E aí tem um livro, que é um livro espírita, não quer dizer que seja verdade, mas é um livro espírita, é uma história, e na minha cabeça faz muito sentido a história, então eu conto a história. Mais uma vez, não quer dizer que é verdade, mas é um livro espírita que vem trazer o que acontece com esse jovem rico depois. Esse jovem rico era um jovem rico, bem-sucedido e atleta. Ele participava das competições de vigas lá, daquelas... eu nunca lembro o nome do negócio, mas Biga. de vigas, né? Biga. Biga, isso, biga. Participava das competições de biga. E poucos dias depois ele ia ter uma competição, e lógico, é uma competição de combate. Nessa competição, ele veio a falecer. Ele ganhava praticamente todas, sempre ganhou, teve algum intuito, mas nessa ele não só perdeu, mas como ele faleceu. Poucos dias depois. Um jovem, rico, com tudo para ir. Tinha poucos dias. Se ele tivesse seguido Jesus, então ele tinha sobrevivido. A ideia de Jesus não era simplesmente salvar a vida dele daquele acontecimento. Não é. Porque se precisasse ele ir embora por algum motivo, ele poderia ir embora por 3, 4 dias depois. Mas ele fazia a mudança de entendimento de vida e compreender o que realmente é necessário ou não para a vida. O que realmente é necessário ou não para mim, para você. Então, se eu fosse responder aquela pergunta, é começar a tentar trabalhar na minha mente, ensinar a minha mente, o meu espírito, a viver o agora. Mas quando você vai falar em fé no futuro, isso é o primeiro passo, lógico, né? Quando você vai falar em fé do futuro, aí nós já entramos num âmbito que é o terceiro pilar da felicidade segundo o Espiritismo. E a gente tem que tentar entender o que é fé. A gente estava começando a falar sobre fé. É um tema muito complexo. A gente vai falar sobre fé rapidamente, a gente coloca como acreditar, né? Acreditar, confiar. E aí, confiar em quê? Confiar em quem? No primeiro momento, tem que ser em você. Acreditar que vai dar certo, acreditar que você vai conseguir. Porque você acreditando em você, você é capaz de fazer maravilhas, não é verdade? Às vezes a gente não conquista as coisas, não chega em locais, ou não realiza momentos porque a gente não acreditou em nós. Não é porque o momento não existiu ou não ia acontecer. Faltou você acreditar em você. Faltou você confiar que aquele caminho era possível ser trilhado. Você acreditou que você não era, que você não conseguia trilhar aquele caminho. Você limitou quem? Você mesmo. Não foram os outros. Foi você. Mas fulano disse que eu não podia. Mas todo mundo falava que era impossível. Só é impossível até alguém chegar lá e mostrar que é possível. Então, você pode fazer. Você trouxe uma coisa agora, Leandro, que é muito importante. Eu acho que a gente continua barganhando com Deus o tempo todo, né? Ou seja, aquela maneira de relacionamento com Deus de 200, 300, 1000 anos atrás, a gente continua repetindo, barganhando. Quando a gente fala de fé, eu digo isso porque já aconteceu de conversar com umas pessoas e dizer isso que você acabou de dizer: precisamos ter fé em nós. Nossa, e a pessoa quase me esganou, né? Não, primeiro tem que ter fé em Deus. E eu percebo que muitas vezes a gente diz isso com o medo de ferir a Deus. Não, se eu disser que tenho primeiro fé em mim, Deus vai ficar chateado comigo, aí vai tirar a proteção dele e eu vou me dar mal, né? Mas é que a fé em Deus, ou melhor, o amparo de Deus, o esforço de Deus para nos ajudar, ele é permanente, independente da nossa fé.
Independe. Todo o esforço de Deus para nos ajudar, para nos impulsionar, ele é permanente, independente da nossa fé. Eu repeti. Quando eu alio isso, quando eu entendo isso e alio a fé em mim, eu junto dois potenciais indestrutíveis. Então, o que o Leandro disse é que, se nós considerarmos que o potencial de Deus já está disponível para nós, só nos falta para vencer os obstáculos, para atingir os nossos sucessos no plural, porque tanto do ponto de vista material, humano e espiritual, está dependendo de nós agora. É onde entra o conceito de livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de agir. Ora, se eu escolho travar o meu processo, o potencial de Deus vai estar disponível, mas eu não caminho. Porque eu estou na expectativa de que eu preciso primeiro sentir que Deus está me ajudando, dando o primeiro input para que eu siga. Eu não estou percebendo que o input de Deus já foi dado. E está o tempo todo. Já está o tempo todo. Né? Então, é essa busca de buscar a felicidade, buscar a evolução, construir o que é bom para nós, não só do ponto de vista espiritual, mas também material, porque é uma questão que eu quero entrar agora com você nesses minutos finais, Leandro, que é a questão do bem-estar físico. Você falou agora há pouco de alguém que tem disponibilidade financeira, por exemplo, para montar uma empresa, gerar emprego, e naturalmente a pessoa que tem essa disponibilidade, ela vai ter uma vida material mais confortável, né? E que muitas vezes, por ignorância, a gente condena, né? Nossa, olha, o Leandro, né, comprou uma casa na praia. Qual é o problema dele comprar uma casa maravilhosa na praia? Se foi honestamente, se ele tem recursos para aquilo, não deve comprar uma, não, deve comprar duas, né? E dar conforto à sua família. O que a gente tem que olhar é o que o Leandro, com essa sua disponibilidade material, está fazendo para outras pessoas, né? E que muitas vezes a gente se prende na crítica do supérfluo, entre aspas, para o outro, e é o supérfluo às nossas vistas. Para o outro pode ser o necessário que ele precisa. Né? Então, nesses minutos finais, Leandro, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa forma de a gente ver o supérfluo como uma coisa relativa. Não é absoluto. O que é supérfluo para mim pode não ser para você. Total. E vice-versa. Por favor. Total. Quando a gente vai pensar sobre o supérfluo, né, a gente está falando sobre o necessário, agora a gente vai entrar no supérfluo, que é o oposto, né, aquilo que eu realmente não preciso e que eu acho que é besteira na vida. E normalmente quando eu olho isso para mim, é fácil, né? Eu vou lá e tiro, fácil entre aspas, porque muitas coisas na nossa vida a gente já viu que é besteira ter, mas continua lá, né? Por incrível, por assim, parece um negócio inexplicável. Eu já vi que não precisa ter, não é necessário, não deveria estar lá, mas não abrir mão daquilo. Não abre mão de jeito nenhum. Eu não preciso ter isso tudo. Porém, quando eu abro o meu armário, meu Deus do céu, eu vejo, eu até me escondo. Eu escondo o armário de mim, para a gente não ficar discutindo, eu e ele, porque eu já sei que eu não precisava daquilo ali. E aí eu fico nessa briga comigo mesmo. Aí eu estou discutindo comigo. Nesse primeiro momento, a gente já deu até um avanço, porque a gente já começou a ver que não precisa. A gente está na briga com a gente mesmo para tentar ter uma mudança de atitude. E isso, família, pode ser rápido ou pode demorar. Porque o grande lance, quando a gente está... Lembra, mais uma vez, eu estou falando do supérfluo em 2 pontos. O primeiro é com a gente mesmo, depois a gente vai falar olhando para os outros. Então, com a gente, esse ponto dessa conversa, do diálogo com a gente, eu não preciso disso, mas eu tenho... É aquela pergunta, por que eu tenho mesmo? Não, eu não sei por que eu tenho, eu não sei por que acontece isso, eu não sei por que está lá. Você pode estar verbalizando que não sabe. Você pode estar tentando... E essa verbalização, veja, quantas vezes na nossa vida a gente tem alguma coisa que está lá
E os outros estão olhando de fora e estão falando, Leandro, meu Leandro, meu amado, por que você está tendo isso aí? Por que você fez isso de novo? Não sei por que eu faço, não sei o que. A pessoa fala, Leandro, será que você não está fazendo por causa disso, daquilo? E às vezes a pessoa dá toque. Parece que quem está de fora já está vendo por que você está fazendo. Mas quem é que não está vendo? Você mesmo. Ou você não quer ver, não quer aceitar. Porque normalmente, essa atitude de ter algo supérfluo, que eu já sei que é supérfluo para mim, mas ainda está na minha vida, tem alguma coisa dentro de mim que está fazendo. Tem um lado meu que já falou, opa, ruim, isso é errado, hein? Faz não. Mas um outro lado meu, e normalmente está ligado ao impulso, faz o quê? Vai lá de novo, vai lá de novo, vai lá de novo. Leandro, você não precisa comer bolo, não é necessário na sua vida. Mas tem um lado meu que fala o quê? Bolo é bom demais. Não dá. Aí aparece um bolo, acontece o quê comigo? Começa a tremer, começa a ficar nervoso e vou como o bolo. Aí depois que eu como o bolo, vem o outro lado e fala, te falei que você não precisava? Mudou alguma coisa? Aí depois aí não mudou muita coisa não. Mas na hora que eu estava comendo bolo, eu não conseguia pensar sobre isso. O impulso me comia, me contaminava inteiro e tomava conta das minhas escolhas. E eu perdi o discernimento de... Estou dando exemplo do bolo, família, mas isso pode ser, por exemplo, uma compra que eu sei que não é preciso fazer. Pode ser, por exemplo, a bebida que eu sei que não é preciso estar na minha vida. Pode ser, por exemplo, um jogo. E a gente pode continuar com isso. E família, lógico, a gente está aqui no supérfluo, a gente pode iniciar nesse supérfluo do material. Mas eu gosto muito de focar no supérfluo emocional e mental. Tá? Porque às vezes eu já sei, por exemplo, que não é bom para mim gritar. Mas quando eu vejo, eu estou gritando. Uai, não é necessário gritar. Eu sei que não é. Mas me explica por que eu grito. Aí eu vou falar, a culpa é do outro, porque o outro gritou. A culpa é de fulano, porque fulano me provocou. A culpa é de ciclano, porque ciclano me tratou mal. Tá vendo que eu estou responsabilizando os outros? Enquanto eu tiver essa atitude de responsabilizar o outro ser humano, vai ter mudança em mim? Não, porque quem é que tem que mudar? Ele. Porque se todo mundo mudar, eu vou ser manso igual um cordeiro. Aí é aquela história, é cordeiro, tá? Lobo vestido na pele de cordeiro. É um lobinho por dentro. Só tá cordeiro porque todo mundo está fazendo o que ele quer. Basta fazer o que não quer, que acontece o quê? Sai o lobo. Começa a morder, começa a brigar. Mas eu não quero. Eu sei que não vale a pena gritar. Eu sei que não vale a pena discutir. Mas por que eu grito? Por que eu discuto? Enquanto eu falar que a responsabilidade é do outro, eu não mudo. Tem alguma coisa dentro de mim que quando o outro faz algo que eu marco como não legal, eu me acho no direito de também devolver para ele algo ruim, como um grito. O outro gritou comigo. Exemplo básico. Alguém gritou comigo. Estou numa fila, esperando alguma coisa. E alguém começa a gritar. E aí, de repente, vamos supor que eu sou uma pessoa que tem alguma... Peguei uma senha com necessidade, eu peguei uma senha que tem atendimento preferencial. E eu sou uma pessoa... Vamos supor que eu estou com meu filho no colo, eu tenho um filhinho pequeno, estou com meu filho no colo, peguei a senha preferencial. Eu estou lá, meu filho no colo. Só que aí meu filho está no colo, eu entreguei meu filho para minha esposa, e eu estou com a senha ainda. E essa pessoa começou a olhar que eu estou com a senha, e está demorando muito, está todo mundo horas esperando, e eu estou ali com 4 senhas na minha frente. Quando está chegando a minha vez, a pessoa começa a reclamar, xingar e gritar. A pessoa gritou, xingou e reclamou. Pro alto, mas era direcionando a mim, que estou sem meu filho ali na hora e estou com a senha do negócio. Minha esposa está ali fora, mas meu filho pequeno está aqui, estava comigo antes. Estou dando um exemplo, tá, família? Se não aconteceu, se aconteceu é uma mera acaso. E aí, gritou comigo. O meu ser naquela hora, naquela situação, viu aquela cena e falou, não é legal essa pessoa gritar comigo, não é correto ela gritar comigo. Ela não deveria estar gritando comigo, isso é uma atitude errada. Aí, normalmente, quando eu vejo uma atitude errada, o que o meu interior fala? Leandro, vamos combater o mal com o mal. Se ela gritou, vamos gritar para impor respeito, porque a pessoa precisa te respeitar. Não é assim?
Quem é ela para estar gritando com você? Quem é ela para falar? Isso é minha mente falando. Não tem ninguém, é minha mente. Minha mente está validando e dando justificativas para mim ter uma atitude ruim, para eu poder ter uma atitude ruim. E acaba que acontece o quê? Eu dou ok para isso e quando eu mal espero, estou fazendo? Estou gritando com a pessoa. A culpa de gritar, a responsabilidade pelo grito que eu dei, foi dela ou foi meu? Foi meu, não foi dela. Eu não precisava gritar com ela. Da boca fala o que está cheio, o coração. Essa pessoa, só dela começar a gritar, eu já sei que ela está em sofrimento, está conturbada. Porque, lembra família, a gente tem que citar isso na gente. Fila é oportunidade de desenvolver paciência. Tá? Enfrentou uma fila, lembra, é Deus me atendendo o meu pedido, porque eu pedi para ele paciência alguns dias atrás. E ele me deu uma fila. Você está lá, ganhando o seu cadinho de paciência, testando, desenvolvendo habilidade. Então você não precisa reclamar. Se essa pessoa está reclamando, é porque ela está achando aquele presente de Deus algo horroroso e está conturbada e não consegue ver a parte boa. Porque tudo na vida tem a metade boa e a metade difícil. Basta olhar pelo prisma correto. E eu tenho que me ensinar e me desenvolver a habilidade em mim de olhar a metade cheia das coisas. Porque para e pensa, família. Você quer estar perto de uma pessoa positiva ou de uma pessoa negativa? Positiva. Ninguém quer estar perto de gente negativa, quer? Eu não quero. Eu não quero estar do lado de uma pessoa que reclama o tempo todo, que vai acabando com a gente, não vai? Vai esgotando a energia. Significa que quanto mais positivo eu for, mais pessoas eu vou atrair para perto de mim. Lei da atração, lembra? Da vibração? Quanto mais coisa positiva eu jogar para o universo, mais coisa positiva vai vibrar perto de mim. Mas isso eu tenho que fazer. Porque às vezes eu quero que o universo jogue coisas positivas em mim sem eu fazer nada. Isso não existe. Porque eu vou colher o que eu plantar. Então a pessoa gritou comigo, o que eu tenho que fazer? Segura o Leandro. Gritar com ela não é a solução. Isso aí, ela está gritando com você e talvez seja a sua chance de responder para ela com silêncio, com um olhar carinhoso, ou de dar um outro prisma para ela. O e não com grito gritar. dela é uma proposta, né, Leandro? O grito Você dela é aceita como se fosse um quiser. socorro. Pois é. E aí você é um mensageiro. Lembra? Deus quer de você que você seja mensageiro dele. Dentro dessa proposta, tem, para finalizar, que o nosso tempo já está se esgotando, só para reafirmar isso que o Leandro acabou de dizer, tem uma historinha que diz que num consultório, o médico demorou com um certo paciente e um outro paciente que estava aguardando se sentiu irritado e começou a gritar, né? Gritou e quebrou alguma coisa lá no consultório. Aí, com isso, o médico sai, abre a porta, fica olhando aquela cena, não fala nada, até que o paciente lá vai embora. E a secretária diz assim: mas doutor, ele gritou com todo mundo, quebrou aqui o jarro aqui em cima da mesa e o senhor não fez nada. E o médico diz assim: minha querida, veja o estrago que uma pessoa desequilibrada fez. Imagine duas pessoas desequilibradas, né? Então, pelo menos alguém tem que ter a sabedoria de equilibrar-se e minimizar os efeitos daquele mal. Leandro, eu ficaria aqui mais tempo te ouvindo. Excelente a tua participação, mas infelizmente nós somos contidos pelo nosso tempo, né? O programa tem o tempo. E eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Quero te pedir para fazer a prece de encerramento, pode ser? Pode, claro. Por favor. Fechando nossos olhos, nos entregando para o aqui e para o agora. Vamos agradecer o nosso amado Pai, a nossa mãezinha Maria, ao nosso amado Mestre Jesus, a todos os nossos mentores e mentoras, os nossos anjos da guarda, que nos protegem, que nos guiam, que nos acompanharam durante toda a semana e que mais um sábado estiveram em nossas vidas. Gratidão. Gratidão pelo carinho, pelo amor, pela paciência. Gratidão por ver em nós capacidades que nós muitas, mas muitas vezes duvidamos possuir.
E gratidão por nos permitir viver a vida, tentar, buscar, errar, acertar e continuar vivendo. Que nós possamos, por nossa vez, com essa conversa amorosa que tivemos nessa noite, trazer para o nosso coração esse cadinho de conhecimento, esse cadinho de entendimento, para praticar na nossa vida, para ter um pouquinho mais de carinho conosco, para ter um pouquinho mais de fé, confiança nas nossas capacidades e para viver cada dia como um dia único e especial e com a alegria de poder estar naquele dia. E com essa vontade de continuar vivendo, com essa certeza de poder encontrar essa tal felicidade nos momentos da vida, vamos aqui, encerrando esse encontro em família, dizendo do fundo de nossos corações: graças a Deus, graças a Jesus. Mestre amado, querido. Grande abraço a todos. Boa noite. Gratidão, família. Obrigado pelo carinho. Grato pelo carinho.